Olá, sou o Romualdo Juliato e você está no Momento de Hidromel no Taça e Copo. Nesse canal no YouTube eu falo muito sobre hidromel e respondo as dúvidas enviadas aqui nos comentários ou nos canais particulares, por exemplo lá no Instagram, no Taça_e_Copo, Taça e Copo no Instagram, onde eu posso estar conversando com você diretamente e você enviando sua dúvida. E faça como o Francisco Freitas, que ele enviou uma dúvida específica sobre a produção dele. Estou produzindo hidromel e gostaria de saber se meu processo está correto. Fermento a 24 graus centígrados por cerca de um mês e depois da trásfiga levo o hidromel para maturação a 5 graus centígrados. Já vendi a minha primeira leva, foram bem aceitas e disseram que o meu hidromel estava seco. Posso continuar com esse processo de fermentação? Ou seja, fermentação a 24 graus e maturação a 5 graus? Ou há algo que eu possa ajustar? Bom, Francisco, muito obrigado por acompanhar o canal e ter enviado a dúvida e participado aqui do Momento do Hidromel. Primeiramente, vamos por partes aí, né? Você está fermentando a 24 graus, o que é uma temperatura legal, estável, entre 18 e 24 graus. As leveduras gostam para caramba, então tá numa média legal. Nessa temperatura você não vai ter problema aí de off flavors no final, fermentação muito rápida, está legal. O tempo de maturação, eu já falei outras vezes aqui no Momento do Hidromel, não existe um tempo específico para a fermentação do hidromel, mas sim quem manda são as leveduras, quem manda é a fermentação. Eu faço uma analogia, por exemplo, para você que já cozinha alguma coisa, né, faz a parte gastronômica também, quem cozinha não é o tempo, mas sim é o fogo, ou seja, às vezes está lá marcado 15 minutos de cozimento e necessariamente o fogo teu é mais rápido. Então quem cozinha, salvo algumas receitas muito específicas, onde você tem a temperatura dentro do alimento que você tem que medir por minutos, aquela temperatura dentro, quem cozinha é o fogo. A mesma coisa na fermentação. Quem faz a fermentação é a levedura e não depende totalmente de você. Então no tempo é relativo para cada tipo de receita e cada tipo de terroir, por assim dizer, e cada tipo de densidade que você utiliza, final, etc. Bom, com relação a isso, está legal, não há problema. Com relação à maturação ou clarificação a 5 graus, eu creio que você quis dizer nesse mesmo sentido. Bom, primeiramente que você tem que ter certeza que nesse período de um mês que você fermentou, as leveduras estacionaram de vez, seja por estabilização, por conservantes e antioxidantes, como por exemplo o metabisulfito e sorbato de potássio. Eu já falei aqui no Taça e Copo sobre a utilização do metabisulfito e sorbato. Vou deixar lá no final uma das miniaturas e aqui embaixo eu sempre deixo uma lista de vários vídeos relacionados ao tema que eu estou abordando no momento. Então você no final pode acessar aqui na descrição e ver outros vídeos e fazer uma maratona aqui no Taça e Copo, fazer o nosso querido Midflix e passar por várias playlists e já ter suas respostas em mãos. Mas voltando aí, se você não estabiliza, Francisco, e esperou elas terminarem por livre e espontânea vontade ou por intoxicação alcoólica, resta saber se elas estão estáveis mesmo. E aí, qual é a forma? Fazendo medições em períodos espaçados. Ou seja, medições usando refratômetro, densímetro. A primeira medição, quando você perceber que meio que estacionou mesmo, e lembrando que as bolhas no airlock não significa que parou de vez a fermentação, bolha não significa fermentação ou não, bolha no airlock, beleza? E aí você fez a medição, e a medição deu um valor. Daqui a uma semana, você fez novamente o mesmo valor. E daqui, vamos dizer, depois dessa semana, uns 4, 5 dias, fez novamente, estacionou, então no período aí de entre 10 e 15 dias, fez 13 medições espaçadas e estacionou mesmo, não teve alteração de temperatura, não teve nada, quer dizer, a temperatura não abaixou, ficou a mesma temperatura ali em 24 graus, ou variou pouquinho, o que poderia ter adormecido as suas leveduras, não mudou nada, quer dizer que provavelmente chegou no pico mais alto de álcool e as leveduras estacionaram. Agora, se você utilizou aí
interrompeu forçadamente a fermentação, beleza, tá tranquilo. E aí você pode deixar 5 graus sem problema nenhum. Não precisa necessariamente deixar 5 graus para maturar. Você pode utilizar os 5 graus para você fazer ali o cold crash, ajudar a decantar e ficar mais clarificado o seu hidromel, mas necessariamente você não precisa deixar 5 graus. E aí vou dar 2 dicas específicas que não é legal para o hidromel. Durante a fermentação e durante a maturação, mesmo engarrafado, luz direta do sol não é legal em cima do hidromel, tanto fermentando quanto já maturando. E a outra é o calor, não deixa o calor incidir sobre ele. Esses 2 pontos são cruciais para você fazer o seu hidromel e não ter problema de off-flavor ou oxidar ou algo parecido. Lembrando também que ele falou que vende algumas garrafas, e isso pode ocasionar alguns problemas, inclusive fiz um vídeo específico sobre isso, vou deixar na listagem e assista se você não assistiu sobre vender hidromel sem regularização, o que pode acarretar. É bom você ficar sabendo sobre isso, você que vai começar nesse mundo do hidromel, e se você quer começar nesse mundo do hidromel, estou aqui disponível para te fazer uma mentoria personalizada. Me chama lá no Instagram, aqui embaixo tem o link, você vai ter a mentoria personalizada de alguns anos, aí mais de 10 anos de experiência que eu tenho na prática sobre produção de hidromel e também uma parte acadêmica, a parte técnica, sou formado também nessa área de tecnologia de alimentos e bebidas, o que você vai ter também um alicerce técnico, ou seja, não é só a prática, mas também a técnica específica para produzir o seu hidromel. Se você está começando, quer melhorar sua produção, tem alguma dúvida específica, não quer mandar aqui, ou personalizar a sua produção para deixá-la já mais pronta para regularização, pode me chamar lá, a gente bate um papo, eu faço um plano personalizado para você. E Francisco, muito obrigado por ter enviado a sua dúvida e faça como ele. Manda aqui embaixo nos comentários a sua dúvida que eu tenho prazer em responder aqui no Momento do Hidromel. E você gostou desse vídeo, desta pergunta enviada pelo Francisco? Se você gostou, já dá o like aqui embaixo, faça a sua inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vou deixar aqui do lado os 2 vídeos que eu prometi para você e aguardo você no próximo Momento do Hidromel aqui no Tassi Copo.